Ontem à tarde eu publiquei um vídeo aqui falando sobre o caso da denúncia-crime contra Fátima Bernardes por ter levado a cantora Ludmilla e cantado a sua música Verdinha no programa Encontro na Globo. Segundo essa denúncia-crime feita por um deputado do PSC do Rio de Janeiro, a canção da Ludmilla faria apologia ao uso de drogas, ao tráfico de drogas, né? Apologia ao crime, e também teria sido transmitida a música num horário impróprio na manhã da televisão. Bem, no vídeo de ontem eu comentei que eu não tinha visto o clipe, então não pude dizer sobre o conteúdo da música, mas depois que eu publiquei o vídeo aqui, a minha esposa pôs para tocar a música e daí eu me lembrei que eu tinha visto um trecho da música. Eu já tinha visto anteriormente, mas como não é o estilo musical que eu curto, não é o que eu ouço em casa, não me lembrava. Fazia semanas que eu tinha ouvido, então realmente entrou por um ouvido e saiu pelo outro, porque não é o que eu consumo, não é o que eu ouço, não é o que eu gosto. E depois eu assisti também a apresentação dela no programa Fátima Bernardes, e daí, o que eu posso dizer para vocês aqui, fazendo um adendo ao vídeo de ontem, complementando o vídeo de ontem, que eu não retiro uma vírgula do que eu disse ontem. Eu não trocaria uma palavra do que eu disse. Porque, na verdade, o que esse momento tem revelado, e eu repito aqui para vocês, é a tremenda, a baita hipocrisia desses falsos moralistas brasileiros. É uma tremenda de uma hipocrisia. Porque quando a gente fala de cultura e de arte, e aqui a gente pode incluir certamente a música da Ludmilla, Verdinha, quando a gente fala de cultura, dificilmente, a não ser em casos muito específicos, a gente consegue cruzar essa fronteira de apologia a alguma coisa. Eu vou te dar um exemplo, na verdade dois exemplos, bastante nítidos para você entender o que eu quero dizer aqui. O filme Cidade de Deus, um dos maiores filmes brasileiros recentes, conhecido no mundo inteiro, ganhador de prêmios pelo mundo, é um filme que retrata a vida na Cidade de Deus. E basicamente, o contexto, né, o pano de fundo, é o tráfico de drogas na favela. Então você tem ali, durante anos, acompanhando a trajetória de grupos criminosos na favela, o Zé Pequeno tomando conta do tráfico de drogas, a guerra que se dá entre facções criminosas no Rio de Janeiro. E aí, fica a pergunta. É uma glamorização do crime organizado? É uma apologia ao tráfico de drogas? É uma apologia ao crime? Não. Está retratando ali um cenário que se deu inspirado no mundo real, inspirado em coisas que se dão no Brasil, inspirado num contexto que muita gente vivencia e vê diariamente. Se você assistir esse filme com seu filho, você não está incentivando seu filho a virar um criminoso, a virar um traficante. Você está mostrando para o seu filho um fragmento, uma porção do que é o Brasil. Outro caso, mais recente agora, do filme do Scorsese novo, O Irlandês, que é um filme excelente, são quase 3 horas de filme, é um filme enorme, interminável, mas é muito bom, você assiste do começo ao fim e é surpreendente, porque ali ele retrata o submundo da máfia italiana nos Estados Unidos. Os personagens todos ali, são de um modo ou outro criminosos. É uma apologia à máfia? É uma apologia ao crime organizado? É uma apologia ao assassinato, ao tráfico de drogas, à extorsão? Não é. É um retrato de um cenário que se deu nos Estados Unidos. Inclusive, se você assistiu esse filme aqui, eu recomendo que você assista também uma outra série norte-americana chamada Inside the American Mob, dentro da máfia americana. Acho que são 10 episódios, 10 ou 11 episódios, que mostram, todas as histórias que estão ali naquele filme, mostram em forma documental, em forma de documentário, o que se deu desde o Al Capone, na verdade, Luke Luciano, e passando pelas máfias da Filadélfia, de Nova York, de Chicago. Ou seja, é uma série muito completa e que você pode, através de depoimentos de ex-mafiosos, pessoas que foram presas por causa disso, entender o que se deu naquele período e complementa bastante o filme irlandês. Você entender a história melhor do Jimmy Hoffa, o desaparecimento do Jimmy Hoffa, ou seja, é um fragmento da história, é um fragmento de uma realidade. Aquilo ali pode te ajudar, através da narrativa artística, cultural, te ajudar a compreender alguma coisa. E isso é feito de diferentes modos. Você gostando ou não, você concordando com aquilo ou não, você aprovando aquilo ali ou não, a obra de arte, a cultura, a expressão artística, a música, o cinema, a literatura, nos ajudam a entender um mundo que é complexo e diversificado, e que nem sempre é bonito também, e que nem sempre está de acordo com nossos valores, mas que existe. Então, por exemplo, a música da Ludmilla, Verdinha, eu não gosto, eu não ouço, eu não curto, não é aquilo que eu vou parar para ouvir e botar no meu MP3, não é. Mas representa, de fato, um aspecto da sociedade, de pessoas que fazem aquilo. Você gostando ou não, você aprovando ou não. E se seu filho de 6, 7 anos ouvir aquela música, não vai entender porra nenhuma da música. Nós, adultos, entendemos porque a gente já compreende o cenário no qual a música está inserido, qual é o mundo
onde ela surge, mas seu filho não vai entender. Do mesmo modo como seu filho, sua filha, não entendiam o El Chan, não entendiam as músicas de ralar na boquinha da garrafa, de pôr a mão no compasso. Sua filha não entendia isso anos atrás. E dançava, e brincava, e se divertia, e todo mundo achava lindo. Então, repito o que eu disse ontem, esse tipo de reação que você tem visto agora com esses crentes fanatizados, fundamentalistas, é uma tremenda de uma hipocrisia. É uma negação da realidade, é uma negação do mundo no qual a gente vive, que existem pessoas que não são crentes, que não são evangélicos, que não são fundamentalistas e que vivem de modos diferentes, inseridos em contextos completamente diferentes, nos quais certas coisas que eles não gostam, que eles não concordam, fazem parte do dia a dia dessas pessoas. Incluindo crime organizado, incluindo tráfico de drogas, incluindo violência, incluindo assassinato, incluindo extermínio. E se você retratar isso num filme, ou numa música, ou numa obra teatral, ou num livro, não quer dizer necessariamente que você está fazendo uma apologia a isso, que você está defendendo aquilo, que você acha que aquilo ali é o certo. Embora essa música da Ludmilla possa estimular, sim, um debate mais amplo sobre consumo e produção de droga. Que é um debate que deveria ser feito de maneira séria, criteriosa, com especialistas trabalhando sobre isso. Como eu disse ontem, não é um assunto que eu domino, então eu não vou falar sobre isso, mas é um debate que deveria vir a público para entender se realmente a guerra contra as drogas no Brasil e no mundo funcionou. Porque tem muitos países que descriminalizaram as drogas e que houve uma redução drástica de encarceramento e de violência também. Então, é um debate que deve ser feito. E não tapar o sol com a peneira. Não achar que a mera repressão, a mera violência, a mera supressão do debate é o suficiente para acabar com o problema, para acabar com o fenômeno que se dá. O que a gente precisa hoje, para ser bem sincero, falando em arte, falando em cultura, é de grandes autores, assim como Nelson Rodrigues e assim como Dalton Trevisan, que exponham essa hipocrisia dessa ala conservadora, reacionária brasileira. Pouquíssimos escritores foram tão brilhantes ao trazer à tona todo esse falso moralismo como o Nelson Rodrigues e o Dalton Trevisan, mostrando personagens que publicamente defendem uma série, um conjunto de valores e que na prática são imundos, são sujos, são muito piores do que aqueles que eles criticam. Apontam o dedo para os outros, mas eles são completamente sujos. Que na verdade, e aqui a gente volta, aqui, já que a gente está falando de fundamentalista religioso, aqui a gente volta justamente à crítica que Jesus fazia aos sacerdotes na época dele. Se você acompanha os evangelhos, a trajetória de Jesus, eu diria que um dos pontos principais é a mensagem de amor ao próximo, obviamente, porque essa é a essência do cristianismo, deveria ser pelo menos, e em segundo ponto, é a denúncia que ele faz da hipocrisia de quem se achava puro. Jesus andava na rua apontando o dedo para fariseus, para saduceus, para escribas. Vocês são hipócritas. Essa é uma mensagem que perpassa todos os evangelhos. Da hipocrisia de uma religião que visava pureza e que na prática você tinha gente que era completamente impura e hipócrita. E o mais curioso, o mais engraçado é você pegar uma religião que nasce dessa crítica a uma religião decadente e que se torna ao longo da sua história igualmente decadente. Então você tem hoje pastores que são igualmente imundos aos mesmos sacerdotes que Jesus criticava na época dele, que adoram ver o cisco no olho do outro, mas não conseguem ver a trave no próprio olho. Isso aqui é um trecho bíblico, vocês sabem disso. Então, para mim, a grande questão que se dá é em qual momento a arte se torna apologia de alguma coisa. Porque eu não vejo a arte como apologia de nada. E esse foi um debate que se deu também tempos atrás, quando teve a exposição do Queer Museum, quando você tinha quadros lá que faziam críticas sociais e muita gente dizia que era apologia à pedofilia, apologia à homossexualidade, apologia a alguma coisa. Sendo que a arte tem essa tarefa de retratar o mundo como ele é. Ou não também, ou de inventar mundos imaginários, ou de criar realidades paralelas, ou de conceber coisas que não existem. Mas uma das tarefas é retratar o mundo como ele é e muitas vezes criticar também esse mundo. Então, nesse caso em particular da Ludmilla, no programa da Fátima Bernardes, se por acaso houver uma decisão contra a canção ou contra o programa, isso vai abrir um precedente muito grave, institucional, de cerceamento da liberdade de expressão e artística. Porque, como eu disse, músicas, filmes fazendo apologia, entre aspas, aqui, de coisas absurdas, existem aos milhões, aos milhões. Os seus filhos devem ouvir também. Se você ouve uma canção norte-americana, às vezes você não sabe nem qual é a letra, mas está fazendo apologia a alguma coisa que você não gosta. Está falando de alguma coisa que você não concorda. Séries de Netflix, filmes, livros, canções. Tem uma infinidade
de obras que reproduzem os aspectos mais negativos da sociedade, ou condenáveis, ou com os quais a gente não concorda, por qualquer razão que seja, seja religiosa, política, ideológica, filosófica, e que ainda assim podem ser muito bons também. Podem retratar um aspecto completamente bizarro e medonho da sociedade e ser uma coisa muito boa. Para reflexão, para que a gente abra os olhos e veja que nosso mundo não é apenas isso, essa bolha microscópica na qual a gente vive, que tem muita coisa fora disso também. Pessoas fazendo coisas diariamente que a gente nem sequer imagina. E para mim esse é o grande mérito da arte e da cultura como um todo, de expandir nossos horizontes e fazer a gente perceber, por exemplo, que uma pessoa na Tailândia faz coisas que a gente nem sequer concebe. E através de um filme tailandês, ou através de uma obra tailandesa, de uma música tailandesa, a gente possa ter acesso a isso. É uma coisa curiosa, eu mencionei a Cidade de Deus, e logo após o sucesso da Cidade de Deus, eu fui para os Estados Unidos, e muita gente assistia o filme e pensava como uma mera obra de ficção. Os americanos, eu digo. Eles não imaginavam que fosse possível uma realidade como aquela. E eu dizia, aquilo é real. Aquilo ali é uma representação de um mundo que existe no Brasil. E para eles era inacreditável. E pra gente é corriqueiro, é habitual. Então eu repito aqui, primeiro, esse momento agora expõe bastante a hipocrisia e falso moralismo do brasileiro, e é preciso que hajam artistas que ousem expressar e revelar essa hipocrisia. Talvez seja o momento de surgirem novos Nelson Rodrigues, novos Dalcio Trevisan para expressar isso. Para jogar na cara da sociedade brasileira essa hipocrisia desse povo, que por dentro estão repletos de intolerância, de ódio, de agressividade, de exclusão, de perseguição dos outros, e ainda se dizem os cristãos, ainda se dizem os defensores de valores do amor, da tolerância. Bem, não sei se eles dizem isso, sinceramente não sei se eles dizem isso, acho que eles nem sequer consideram essa parte da mensagem de Jesus, que para mim é o que é de mais essencial. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso que eu falei aqui, sobre esses exemplos que eu dei, Cidade de Deus, se é apologia ao crime organizado, por exemplo, se deveria ser proibido de passar nos cinemas brasileiros, de ser transmitido na televisão brasileira, porque sinceramente mostra uma faceta brasileira que ninguém quer ver, esconder embaixo do tapete, apagar essa parte da realidade brasileira que é cada vez mais disseminada. Se a gente deve simplesmente fingir que não existem essas coisas. O que vocês pensam por aí? Me digam aí. Se a arte, ao retratar a realidade do mundo, passa a ser apologia disso também. O que você pensa? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!